Oi, pessoal, meu nome é Naila, eu sou estudante de Direito de Computação pela Universidade Estadual de Feira de Santana e essa aqui é uma aula com orientação da professora Pamela Cândida Cortez. Então, hoje vamos estudar um dos algoritmos mais importantes na área de grafos, que é o algoritmo de Dijkstra, e ele é amplamente aplicado em diversos campos, especialmente em áreas onde precisamos encontrar o caminho mais curto entre determinados pontos, como rede de transporte, sistema de navegação GPS, entre vários outros. Então, passando para cá, primeiro vamos entender um pouquinho o contexto histórico e um pouco do seu criador. Então, o algoritmo de Dijkstra, ele foi criado por Dijkstra, por esse nome, que é um renomado cientista da computação holandês. Ele foi publicado em 1956 e desde então ele se tornou uma grande referência na área. Dijkstra foi tão influente que ele ganhou o prêmio Turing em 1972, que é como se fosse um Nobel para a computação. Mas qual que é o problema que o algoritmo resolve, né? Basicamente, o algoritmo resolve o problema do caminho mínimo em grafos ponderados, desde que arestas tenham pesos não negativos. Para entender bem o algoritmo de Dijkstra, vale a pena fazer uma comparação com o algoritmo que já conhecemos bem, que é a busca em largura, o BFS. Então, vale relembrar, né? A busca em largura, ela é ótima em encontrar o caminho mais curto em grafos onde as arestas não têm pesos diferentes. Em outras palavras, né, onde o menor caminho significa o caminho com menos etapas. Então, de outro lado, o algoritmo de Dijkstra, ele pode ser visto como uma variação do algoritmo de busca em largura, com algumas diferenças fundamentais, né, que tornam ele mais apto para resolver certos tipos de problema. Então, enquanto a busca em largura, ela explora os nós nível por nível, garantindo a menor quantidade de arestas para alcançar um vértice, o Dijkstra ele sempre escolhe o nó com menor custo acumulado até o momento. Então, isso faz com que o BFS ele seja ideal para grafos não ponderados ou com pesos iguais, enquanto o Dijkstra ele é mais útil, né? Ele é essencial para grafos ponderados com pesos não negativos. Então, outra diferença importante está na estrutura de dados utilizada, que enquanto o BFS ele usa uma fila simples, onde elementos eles são processados, né, na ordem que eles são descobertos, o Dijkstra ele usa uma fila de prioridade que permite sempre selecionar o nó com menor distância conhecida, tornando o processamento bem mais eficiente para grafos com pesos variados. Agora vamos aqui analisar rapidinho a complexidade do algoritmo de Dijkstra em comparação ao algoritmo de busca em largura. Basicamente, o algoritmo de busca em largura, ele tem uma complexidade O, V mais E, que é eficiente, e o algoritmo de Dijkstra, ele tem complexidade O, V mais E, log de V. Para analisarmos a complexidade de Dijkstra, basicamente seu tempo de execução ele depende diretamente da implementação da fila de prioridade. A melhor escolha para esse caso é o heap binário, pois ele permite remover o vértice com a menor distância e atualizar os vizinhos de maneira eficiente. Então, com essa estrutura, a complexidade é essa aqui, onde V é o número de vértices e E é o número de arestas. E isso ocorre porque para cada arestas pode ser necessário atualizar a distância de um vértice na fila, e essa operação no heap leva tempo O log de V. Então, para resumir, a diferença é que enquanto o BFS ele funciona bem para grafos onde os caminhos têm o mesmo custo, o Dijkstra ele é otimizado para situações onde arestas têm pesos diferentes. Então, agora que já falamos um pouquinho sobre o algoritmo, vamos entender a característica que permite ao Dijkstra garantir que o caminho que ele encontre é sempre o menor possível. Passando aqui para o próximo slide, a gente pode ver que a característica é que o algoritmo de Dijkstra, ele é um exemplo clássico de algoritmo guloso. Então, isso significa que em cada iteração ele faz uma escolha localmente ótima. Então, ele seleciona o vértice com a menor distância, que é conhecida ali naquele momento. E essa escolha é feita sem considerar o impacto futuro. Mas, no caso do Dijkstra, essa estratégia acaba levando a uma solução que vai ser globalmente ótima.
Então, outra coisinha aqui sobre o Dijkstra que é muito importante, é que ele não revisita os vértices que já foram processados. E isso aqui é muito importante para garantir uma eficiência, né? Porque uma vez que ele já visitou um vértice, a sua distância mínima ela já é definida e o algoritmo não precisa voltar lá para estar processando ele novamente. Então, isso aqui é muito importante para o algoritmo de Dijkstra. Passando aqui, já podemos entender um pouquinho como que o algoritmo funciona. Vamos aqui aplicar o passo a passo. Então, o primeiro passo a passo é que a gente inicializa as distâncias de todos os vértices como infinito, exceto o vértice inicial, que recebe a distância zero. Em seguida, a gente coloca o vértice inicial na fila de prioridade. E a partir daí, o algoritmo entra em um loop e, basicamente, aqui a gente vai remover da fila o vértice com a menor distância conhecida. E para cada vizinho desse vértice, a gente vai verificar se existe ali um caminho mais curto. Se a gente encontrar um caminho mais curto, é atualizada a distância do antecessor desse vizinho e a gente vai fazendo esse processo até que todos os vértices sejam processados. E aí, no final, a gente vai ter o menor caminho dentre esses vértices. Então, agora que já entendemos o passo a passo do algoritmo, podemos formalizar em pseudocódigo que eu vou mostrar aqui para vocês. Então, pausem aí e tentem entender o pseudocódigo, porque aqui temos, né, a função da extra, que é o grafo e a origem. E, primeiramente, inicializamos a fila de prioridade, que será usada para armazenar os vértices e suas respectivas distâncias. E, em seguida, né, percorremos todos os vértices do grafo e inicializamos todas as distâncias como infinito, pois ainda não encontramos o caminho mais curto para elas. E também definimos o antecessor de cada vértice como nulo, já que nenhum caminho foi traçado até o momento, e marcamos todos os vértices como visitados, para que depois disso a gente insira todos os vértices na fila com as suas distâncias iniciais, ok? E agora definimos o ponto de partida, que é o vértice de origem. Então, como queremos encontrar os menores caminhos a partir dele, atualizamos as suas distâncias para zero e atualizamos a fila de prioridade para refletir essa mudança, ok? Então, a partir daqui, a gente vai entrar em um loop principal que continua enquanto tiver elementos na fila e dentro desse loop, a gente vai remover os vértices com as menores distâncias conhecidas. No caso, o vértice com a menor distância que for conhecida, né? Então, se esse vértice já foi processado, a gente simplesmente continua para o próximo e, caso contrário, a gente marca o vértice como visitado. Então, agora vem a parte fundamental do algoritmo, que é essa parte aqui, que a gente vai para cada vizinho do vértice atual, a gente verifica se ainda não foi visitado. Se o caminho através do vértice atual é menor do que a distância que a gente tinha registrado anteriormente, a gente vai verificar se encontramos um caminho mais curto. Se sim, atualizamos a distância e registramos o antecessor, que ajudará a gente a reconstruir o caminho depois, ok? E depois a gente atualiza a fila de prioridade com o novo valor da distância e o processo ele vai se repetir até que todos os vértices tenham sido processados. Então, no final, o algoritmo retorna distâncias mínimas de cada vértice e a gente tem também a relação à origem e a lista também de predecessores para poder reconstruir os caminhos mais curtos do grafo, ok? Passando, né? Depois de ter entendido isso aqui, a gente já pode passar para o próximo passo, que é realmente ver um exemplo prático do algoritmo de Dijkstra funcionando. Então, olhem bem aqui o nosso grafo, que é um grafo direcionado, e aqui a gente tem aqui as arestas com os pesos, e temos também aqui o vetor distância e o vetor anterior, como tínhamos no pseudocódigo. Aqui a origem vai começar no vértice zero, e aqui a nossa fila.
que vai ser atualizada constantemente. Então, né, como definimos aqui, o nosso vértice inicial é o zero, e consequentemente ele aponta aqui para o 1, para o 2 e para o 4. Começamos aqui com 1. Então, já atualizamos aqui. Perceba que antes aqui estava infinito, agora como temos um caminho menor, a gente já atualiza aqui para 1 e o anterior como zero. Agora para o próximo, que é o 10, atualizamos também aqui como 10 e o anterior como zero. E também o 4, que é a mesma coisa, e já atualiza aqui com o peso da aresta também. Que antes era infinito, agora é 3 e o anterior é zero. Passando aqui, como já processamos todos os vizinhos de zero, a gente já pode terminar ele, né? Colocar ele na lista de visitados e passar para o próximo, que é o 1. Lembrando que isso aqui é atualizado constantemente, então agora ele foi atualizado de acordo com o que foi processado anteriormente, como eu mostrei também no pseudocódigo. Agora é o 1, então o 1 ele só tem aqui o 3 como vizinho, então percebam que o 1 aqui até o 3 é 5. Então, como a gente não tem aqui nada que liga até o 5 até o 3 ainda, a gente vai contar 5 mais 1, que é a distância até zero. É a origem, né? Então, a gente vai ter 6 aqui no 3. 6 e o anterior é 1. Continuando, terminamos aqui o 1, atualizamos a fila de prioridade e vamos aqui para o próximo, que é o 4. O 4 ele tem o 6 e o 2 e o 3 como vizinhos. Então, basicamente, a gente vai estar primeiro começando aqui com o 2. O 2 aqui que antes ele tinha peso 10, mas como a gente agora achou um caminho menor, né? Utilizando o 4, a gente vai fazer a soma e vai decidir que é menor, né? Vai verificar que é menor. E a gente atualiza aqui para 9. E agora o predecessor, o anterior, é 4. Continuando aqui, o 4 para o 3, né? A aresta tem peso 2. Vamos verificar aqui se é menor do que a gente tinha antes. Se for menor, ele vai atualizar e trocar a distância e o anterior, o que foi o caso, né? Trocou para 5 e o anterior para 4. Passando aqui para o próximo já, atualiza a fila de prioridade. Vamos aqui agora para o 3. O 3 ele só vai aqui para o 2. A gente verifica, né? Se troca alguma coisa, se troca aqui a distância. 3 para o 2. Se trocar, que não é o caso, ele passa aqui para o 2, que é o nosso último. O 2, percebam que ele não vai para ninguém, ele não aponta para ninguém, como é um grafo direcionado, né? Então, acabamos aqui. E por fim, o vetor distância e o vetor arterial são extremamente importantes, porque o vetor distância realmente possui aqui todos os caminhos mais curtos e o vetor anterior ajuda a construir esse caminho. E percebam aqui, só para a gente confirmar, pegando por exemplo aqui o vetor 3, aqui está dizendo que o caminho mais curto até ele é o custo 5. Então, se vocês olharem bem aqui, vocês vão perceber que realmente, para chegar até o 3, o menor caminho vai ser é, o último vai ser aqui o 4, né? O vértice anterior é o 4. Então, 0 até 3, 0 até 4, vale 3, custo 3. E do 4 até o 3, 2. Então, 3 mais 2, 5. E realmente é o menor caminho. Percebam até aqui passando por outro caminho, né? Que dá para chegar do 0 até o 1, que é custo 1. E do 1 até o 3, custo 5. Então, 5 mais 1. 6, então seria mais custoso, né? Então, realmente, saindo daqui até chegar aqui é mais barato e realmente o caminho mais curto. Então, realmente, esse algoritmo de Dijkstra que realmente ajuda a estar encontrando esse caminho e espero que vocês tenham entendido como ele funciona e espero que tenham gostado da aula.
Muito obrigada por terem assistido até aqui.